Boas, pessoal. Hoje vamos fazer uma coisa diferente, um bocadinho diferente. Isto foi uma fotografia que tirei há uns dias atrás no terminal de cruzeiros de Matosinhos. Estava aberto ao público, normalmente está fechado ao público, mas estava aberto ao público nesse dia. E ando sempre com o telemóvel a procurar assim umas figuras engraçadas. Não, quando digo engraçadas não digo que caricatas ou ridículas, é engraçadas porque acho que tem algumas particularidades boas para fazer uns sketches. Normalmente trabalho a partir de fotografias porque as pessoas estão em movimento, não é? A maior parte das vezes, e não é possível fazer os sketches com as pessoas em movimento, ou seja, em movimento é possível quando é pouco movimento, ou seja, se estiverem num café, numa esplanada, a beber um café e tal, é possível, ou tiverem um grupo de pessoas a conversar, mas no caso que a pessoa estava ali a tirar uma fotografia e tinha que ser aquele momento preciso e então tinha que se tirar uma fotografia e depois passar para o iPad ou computador e fazer o sketch mais tranquilo. Um sketch é digamos que é tipo um esboço, é uma coisa que não é muito trabalhada, como se costuma dizer na Aguarela, é mais solto, são trabalhos mais soltos, é para captar um momento, uma posição, uma personagem, mais uma vez, uma personagem que achávamos que tinha alguns pontos interessantes para fazer um sketch, não é? E é isso, é uma coisa rápida que não vai ter muito detalhe, não tem nada de realista, é só mesmo captar a luz, sombra e o momento em si. E acho que são as melhores recordações que podemos tirar dos sítios onde vamos, é mesmo o desenho, porque a fotografia ou mesmo só estar lá e olhar, não ficamos com a memória tão gravada como quando desenhamos. E pronto, neste momento estou a fazer o desenho, o sketch daquela personagem que tinha no iPad, e estou a usar uma lapiseira 0,5 e estou a desenhar diretamente no papel da aguarela. Não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, desenhar diretamente no papel da aguarela. O papel da aguarela não é macio e é um bocado rugoso para estar a desenhar com lápis e fica sempre assim um bocadinho para o sujo, mas nestes casos tem que ser. Isto é um papel de 300 gramas da Lana, 100% algodão. Não é um papel que eu gosto muito e por isso estou a usar para fazer esta demonstração, eu uso para fazer os sketches, mas porque não é um papel que eu gosto muito. Os papéis que eu gosto mais são o Arches, e são esses que eu uso quando quero fazer trabalhos para ficar com eles, para emoldurar e tal. Se bem que há muitos sketches que são para ser um sketch e uma coisa muito, uma brincadeira, e acaba por ficar um trabalho interessante que acaba por pôr em moldura. Por acaso isso acontece muitas vezes e pronto, estou aqui, comecei por desenhar, marcar na parte de cima da folha a cabeça e a parte de baixo onde eu queria que fosse, até onde eu queria que fosse os pés. O corpo da personagem não está centrado na folha, porque não deve ficar centrado na folha, e neste caso ainda para mais tenho os braços para a frente. Se pusesse centrado, o que não se deve fazer, mais os braços para o lado, ia ficar, a composição não ia ficar bem feita. Então está ligeiramente puxado à direita.
Eu uso aqui, pronto, estou a olhar para a imagem que tem no iPad e marquei primeiro mais leve e depois carrego mais um pouquinho. Marquei os contornos, as medidas, que é o mais difícil, o mais importante no desenho são as medidas. É importante ter algum conhecimento de anatomia. Claro que podemos desenhar, ter o chamado talento ou ter o chamado jeito e olhar para a fotografia e desenhar simplesmente o que está lá sem ter nenhum conhecimento de anatomia. Deve haver quem faça isso, não sei. Se calhar há. Mas eu gosto muito de estudar anatomia e utilizo aqui algumas coisas que eu sei e outras que estou a ver na fotografia. E os primeiros traços são mais leves porque dificilmente eles irão ficar no mesmo sítio onde foram desenhados. Depois há sempre ajustes, medidas e tal, e então convém fazer levezinho. Que estavas a falar há pouco dos conhecimentos da anatomia, aqui está nesta parte das mãos e dos dedos. Eu vi a posição que estava no iPad e basicamente estou a desenhar as mãos de cabeça, por isso daí ajuda a ter conhecimentos em anatomia. É uma coisa que eu continuo a estudar e vou estudar para toda a vida e nunca se sabe tudo, é muito, muito difícil. O corpo humano é muito complexo e todas as formas e os músculos e como eles se contraem e em determinadas posições a forma que eles têm não é fácil, mas eu gosto de estudar isso, essa parte, assim como tudo que envolve desenho e pintura, e tem-me ajudado muito até mesmo na tatuagem tem-me ajudado muito. Nos retratos é muito importante saber desenhar os olhos, boca, nariz, orelhas individualmente, a cabeça em si, as medidas e os planos, é muito, muito importante saber os planos. Para definir, a primeira coisa a definir é, mesmo no retrato, em tatuagem, em desenho, é de onde vem a luz e como ela incide nesses planos da cara. A vantagem do sketch em relação ao desenho realista tem uma particularidade engraçada. Eu gosto muito de fazer sketches porque podemos um bocadinho caricaturizar a personagem, ou seja, podemos exagerar algumas partes para ficar mais engraçada, podemos pôr uma barriguinha maior, no caso neste senhor aqui podemos pôr uma barriguinha maior, não precisamos de ser 100% fiéis ao que estamos a ver, podemos dar um toque mais engraçado à personagem. Este vídeo é um bocadinho mais longo do que o que estão habituados a ver nos meus vídeos, mas é uma coisa que eu estou a experimentar também, que é estar a falar com vocês e explicar algumas técnicas, alguns detalhes. E acho que eu pelo menos gosto de ver vídeos em que os artistas estão a falar assim, como eu estou a fazer neste caso, e explicam. Claro que não é como um vídeo ao vivo que vocês podem fazer perguntas, eu respondo, tirar algumas dúvidas. Aqui só mesmo eu posso falar com vocês. Não é tão interativo, mas acho também interessante. Aqui eu estou a marcar as dobras das calças. Este trabalho, isto é gravado à parte, como é óbvio, é a montagem, e o som é posto à parte, e
embora o trabalho tenha ficado um sketch engraçado, não ficou bem como eu queria. Não na parte do desenho, mas na parte da aguarela não ficou 100% como eu queria. Mas isso acontece muito. Acho que acontece a todos os artistas. Se pensam que sempre que fazemos um desenho ou uma aguarela que fica 100% como nós queremos, é errado. Acho que eu, pelo menos, nunca estou satisfeito a 100%. A parte de desenho está pronta. E agora vamos começar a colorir com a aguarela. A aguarela é o meu meio favorito para pintar. Já pintei a óleo, já pintei a acrílico, o guache, pinto ainda, mas muito pouco. A aguarela é mesmo o que eu mais gosto. Estou a usar um pincel de pelo de Marta. Eu já disse uma vez num vídeo ao vivo, transmissão ao vivo, que uso pelos naturais nos meus pincéis, são os que eu mais gosto de usar. Também tem alguns sintéticos, mas quando eu digo que é pelo de Marta ou pelo de esquilo, os animais não são maltratados. Eu informei-me sobre isso já há vários anos. Caso assim não fosse, não usava nem comprava pincéis de pelo natural, só sintéticos. No caso do pelo de Marta ou Kolinsky, que é um esquilo da Sibéria, o pelo é cortado do rabo. O rabo não é cortado, é só o pelo é cortado do rabo, que é onde é mais comprido, e depois volta a crescer e os animais não são maltratados. Como está a dizer, este é um pincel de pelo Marta da De La Bruyne. São os pincéis relativamente baratos em relação ao preço-qualidade. Os sintéticos são mais baratos, mas duram menos e não conseguem absorver tanta água como o pelo de Marta. O pelo de esquilo ainda absorve mais água que o de Marta, mas é um pincel é um pelo mais fininho e o pincel dobra muito, não recupera a forma natural, mas também gosto muito do pincel de esquilo. As cores que usei na cor da pele são um ocre e um bocadinho de vermelho. Nos sketches simplifico isso. Um sketch tem que ser rápido e então a maneira mais simples para mim é o ocre e um bocadinho de vermelho, e depois na sombra um bocadinho, depende do ambiente, da atmosfera que tiver, pode ser um violeta, pode ser azulado ou verde na sombra. Dá sempre um tom mais acastanhado, mas é composto por essas cores. Depende do ambiente, de onde estiver a pessoa, e do tom de pele também. Na aguarela não existe branco, ou seja, existe branco. Eu não gosto de usar o branco. O branco, a aguarela, no seu estado mais puro, é usar o papel como o branco. Então, quando pintamos e temos um foco de luz forte, como neste caso, que é ao ar livre, estava um dia com muito sol, os pontos de luz são bastante claros e temos que reservar esses brancos, já que o branco é papel, temos que reservar essa parte do branco, a parte da luz. Podemos depois pôr um bocadinho de uma cor mais clara, mas vai ficar mais claro que a parte da sombra, porque preservamos esse espaço branco. Aqui estou a fazer um casaco e eu vou puxando os contrastes de leve. Eu gosto de começar mais clarinho e depois ir puxando os contrastes. Uma maneira que ajuda a ver os contrastes é, se me cerrar os olhos,
se nós semicerrarmos os olhos e olharmos para uma imagem, só vamos ver os pontos mais escuros e as partes mais claras, e não vamos ver os tons intermédios. Isso ajuda-nos. Eu uso muito isso na tatuagem. Sempre que faço uma tatuagem, um trabalho realista, semicerro os olhos quando olho para a imagem que tenho à minha frente, e eu consigo ver então quais são os pontos mais escuros e mais claros dessa imagem, e é por aí que eu começo. E depois no final, se tiver que colocar mais preto nos sítios mais escuros para fazer um contraste maior, se me encerro os olhos, lá está. Se me encerrar os olhos é quase ver entre as pestanas, com os olhos quase fechados, e conseguimos ver esse valor tonal do escuro e do claro. Foi o que eu fiz aqui. Eu faço em todos os trabalhos, tanto a tatuagem como a aguarela, para encontrar o valor tonal, e vou lá está esta parte agora, que é a parte mais escura que tem no desenho. Da mala também, lá atrás, que está por baixo do casaco, também vai ficar mais escura. Lá está, aqui. Os contrastes são os que fazem, os pontos escuros, e este contraste é o que faz a luz aparecer. Não precisamos de copiar as cores que estão na nossa fotografia de referência. Ela serve mesmo como isso, como uma referência. Vocês devem ter visto há uns tempos atrás, eu fiz um assador de sardinhas. O senhor estava a assar sardinhas num restaurante de Lessa, cá fora, e eu não pus a roupa igual à cor que ele tinha, porque ele estava de t-shirt azul, calças azuis e um avental azul. E a vantagem da pintura em relação à fotografia, e a magia da pintura é essa, é que não precisamos de fazer igual. E no caso não ia resultar bem estar todo vestido de azul. Tinha muito mais impacto se pusesse um avental vermelho e uma camisa branca, e foi isso que eu fiz, e o trabalho ficou muito melhor. Não precisámos de copiar o que vemos. Esta é a sombra projetada. Tinha um degrau atrás que eu aqui no desenho não quis estar a fazer o degrau, faço tipo uma parede. Lá está, não precisamos copiar o que vemos na fotografia. A sombra, no caso, o chão é tipo um mármore meio amarelado. A sombra tinha várias cores, consegue-se ver na fotografia original, e eu pus alguma dessas cores que estavam na fotografia. Agora aqui na t-shirt do senhor, vamos começar por fazer as sombras primeiro, como se a t-shirt não tivesse desenhos, e só depois é que vamos fazer os desenhos. Eu trabalhei esta imagem toda sem deixar secar completamente nenhuma parte, e sem usar secador para secar, e avançando de umas partes para as outras sem estar acabado, para elas irem secando um bocadinho. O que eu estava-vos a dizer há pouco, que não fiquei 100% satisfeito com... É raro ficar 100% satisfeito com o trabalho. Não quer dizer que os meta fora, ou que não gosto deles, mas é muito difícil. E é provável que ainda vá mexer neste trabalho mais tarde. Também acontece muito, eu pego nas aguarelas e mexo nelas. Já cheguei a mexer em aguarelas que já estavam emolduradas. O que eu não gostei muito aqui foi o casaco
devia ter alterado a cor do casaco. Azul, com a camisa também azul. Devia ter posto outra cor no casaco, porque o casaco... Devia ter usado aquele casaco que está em cima da mala para dividir, para fazer uma separação entre as duas cores das calças e da camisa, e acabei por fazer uma cor muito parecida com as duas. Então não houve ali uma grande separação. Mas pronto. Neste dia também tirei mais fotografias de outras personagens. Algumas faço só um desenho a lápis, outras faço uma aguarela. As tintas que estou a usar são o Winsor & Newton da gama Cotman. Nestes sketches, que são basicamente estudos também, não costumo usar as tintas mais caras, da gama Artist. Uso essas tintas mais naqueles quadros mais elaborados para emoldurar. Mas a Cotman é uma gama boa da Winsor & Newton. Estou a colocar um bocadinho do vermelho nas partes mais irrigadas de sangue. Se repararem as pessoas até mais de idade, nota-se mais isso. À volta do nariz, das orelhas, é sempre mais rosado do que no resto da cara. A parte dos sapatos, eu gosto de fundir os sapatos com o chão, ou seja, deixar a aguarela trabalhar e a água trabalhar e fundir um bocado com a sombra, assim como a semelhança na paisagem se faz com as casas e com a árvore. Com as árvores não se faz uma linha na parte de baixo onde se veja mesmo a separação. Agora, então as riscas quando se dá este aspecto assim de uma pincelada e que fica meio ratado, a ver-se umas falhas, tem um nome, em aguarela chama-se dry brush. Dry brush, ou seja, como o próprio nome indica, é pincel com pigmento, com pouca água, quase seco, e ao passarmos o pincel de lado dá esse efeito meio ratado. Num papel rugoso funciona melhor ainda. Está quase a terminar. Os sketches são estudos bons, são muito importantes porque são rápidos e quando apetece pintar um bocadinho e desenhar, não precisamos de estar a perder, entre aspas, a despender horas e horas e horas num trabalho. É uma coisa rápida. Estes sketches até um bocadinho longo,
porque estava com os aparelhos todos à minha volta para produzir o vídeo e demora sempre mais um bocadinho, tinha muita coisa à frente. Acho que foi à volta de 40 minutos. E está quase terminado. Espero que gostem e depois eu voltarei a fazer mais vídeos destes. E o pessoal que pinta, espero ter ajudado de alguma maneira. Eu pessoalmente gosto muito de ver vídeos desse género de outros artistas e à semelhança do que costumo ver, fiz este vídeo. Se calhar para a próxima fazemos uma paisagem ou algo do género, para não ser igual. E pronto, aqui está um sketch rápido